Hoje no Alerj Debate você vai conhecer um pouquinho mais sobre a febre reumática. Para nos ajudar a entender melhor as causas, sintomas e tratamentos, convidamos o cardiologista Dani Cruxan. Quem nos acompanha nessa entrevista é o deputado João Pedro, do Democratas. Obrigada pela presença dos dois. Doutor Dani, eu queria saber do senhor como é que se desenvolve essa doença, quais são as manifestações principais dessa doença? Bom, a febre reumática ela é predominante em crianças em idade escolar, idade pré-escolar, onde ela se manifesta mais predominantemente. E posteriormente ela pode se manifestar mais tardiamente também em adultos jovens e algumas vezes até na minha experiência, como eu avalio muitos doentes com essa patologia, as consequências dela, pacientes até com mais idade. Mas de um modo geral, o foco primário, principal é em crianças nessa faixa de idade. Como é que? Geralmente são crianças que têm uma amidalite, como qualquer outra amidalite. Geralmente o germe que envolve essas amidalites que eu tenho, você tem, é o estreptococo. Particularmente na febre reumática existe o estreptococo específico, beta-hemolítico do grupo A, enfim, isso é uma filigrana, mas o fato é que esse estreptococo é o germe que é qualquer amidalite. Entretanto, algumas pessoas, elas, quando têm essa amidalite, desenvolvem anticorpos contra o próprio organismo. De alguma forma, em vez de desenvolver o anticorpo contra o estreptococo, acaba desenvolvendo, esses anticorpos acabam agredindo ao próprio organismo. Isso é o que a gente chama, entre os médicos, de uma doença autoimune, quer dizer, a pessoa se agride a si própria com o seu mecanismo imunológico. E o que acontece? Esses mecanismos imunológicos vão agredir ao coração e às articulações. Nas articulações causa um processo inflamatório, que é um processo de artrite, com dor, calor, rubor, nas grandes articulações. Então pega o cotovelo, fica um tempo no cotovelo, passa para o outro cotovelo, passa para o joelho, vai para o outro. Raramente pega as pequenas articulações. Eu já vi em pequenas articulações, mas não é o habitual. Geralmente nas grandes, no tornozelo, na articulação coxofemoral, você tem. É um processo inflamatório que surge alguns dias após a agressão da garganta. Isso já é. Bom, esse processo inflamatório, na articulação, ele não causa maior problema. Pode causar até uma impotência funcional, mas não vai deformar, não vai estragar. Se você amanhã fizer um exame radiológico da articulação, você não vai ver nada demais. Mas tem problemas, por exemplo, a pessoa sente dores, sente dificuldade muita dor, para se locomover. inclusive. A criança tem dificuldade até fica em casa, não vai ao colégio, fica deitada na cama. Muitas vezes até eu hoje, que vejo mais adultos, eles sempre se lembram que quando teve febre reumática não conseguia nem ir ao colégio, sair da cama, tinha muita dor. Outros até nem é tão grave assim o quadro. Muito bem. Só que no coração, a agressão é muito mais efetiva. Digamos assim, existe um dito que fala assim, que a febre reumática ela lambe as articulações, mas ela morde o coração, porque ela deforma as válvulas do coração, ela agride não só a válvula do coração, mas o músculo cardíaco pode ficar agredido, o próprio saco pericárdio que envolve o coração pode ficar inflamado, mas a principal sequela dela, que é a qual eu estou habituado, que é o que eu vejo muito lá no nosso Instituto Estadual de Cardiologia, que é o hospital público, a gente vê exatamente as lesões graves, bem estabelecidas, das válvulas do coração. Esse é que é o grande problema e que traz sequelas gravíssimas e que indicam muitas vezes a cirurgia para a troca das válvulas e que, diga-se de passagem, na realidade, eu até posso depois explicar um pouco melhor, você tira um problema e quando bota essas válvulas, de alguma forma você coloca outro problema. Certo. Então o ideal é realmente não ter esse tipo de coisa. Quero aproveitar para dizer que é bem verdade que eu posso talvez ter uma ideia um pouco enviesada em relação a isso, porque como eu trabalho num hospital de cardiologia, hospital de referência de cardiologia, os casos de febre reumática, de válvulas, eles são mandados lá para eu avaliar, porque eu sou o chefe da cardiologia, então eu tenho que avaliar esses casos, a indicação cirúrgica e tal. Eu vejo quase que, sem exagero, quase 300 a 400 casos novos por ano. Eu acho isso um escândalo. É um número expressivo realmente. Expressivo real. E o mais importante é que essa doença,
é uma doença, embora seja uma doença imunológica, que você pode ter predisposição, você pode ter, eu não, ou posso eu e vocês não, na realidade, de alguma forma, um nível socioeconômico baixo predispõe a esse distúrbio imunológico. O fato é que, na prática, exatamente porque isso ocorre, não sei te dizer, mas o fato é que, na prática, é lá, nessa população carente, essa população mais pobre, que procura o nosso serviço público, é que a gente vê a febre reumática. Porque no consultório, na vida privada, no consultório particular, por exemplo, talvez no consultório eu tenha 2, 3 casos. E, no entanto, no Instituto Estadual de Cardiologia, nosso lá, Luiz de Castro, eu tenho 300, talvez 400 casos por ano, 9 que eu vejo. O que não significa que seja só isso, porque, na realidade, me são encaminhados os casos mais graves para indicação cirúrgica. Porque quando chega ao ponto de ir até um cardiologista, é porque a doença já está num estágio mais avançado. Geralmente, né? Com o adulto, sim, mas as crianças pode não acontecer isso. Aí é que eu acho... Doutor, aí eu queria entrar no assunto, voltar aqui um pouquinho a questão da juventude, da criança, que tem uma amidalite forte, enfim, que tem algum desses sintomas. Como é que deve proceder? Como é que uma mãe, enfim, deve proceder com uma criança que tem... Aliás, a amidalite é uma constante, enfim, na vida das crianças. Todo mundo tem uma amidalite, enfim, problema. Mas, na verdade, como é que deve proceder uma mãe? Como é que ela consegue enxergar? É a questão da dificuldade, dor nas articulações, é a questão da amidalite, é o conjunto de sintomas. Como é que deve proceder uma mãe nessas circunstâncias? Existem várias... quer dizer, a amidalite é comuníssimo. Mas se você tem, se a mãe percebe um filho, idade pré-escolar, idade escolar, enfim, e que tem amidalite, que passado alguns dias vem dor articular, com esse que a gente chama de caráter migratório, com um processo inflamatório, eventualmente aparecem algumas lesões cutâneas, umas lesões na pele, que a gente chama... nas articulações.